Comunicador Podcast com Sandro Locutor. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando com mais um podcast, O Comunicador Podcast, no nosso canal do YouTube. Você também acompanha o nosso podcast aqui pela nossa Rádio Conquista Web. É acompanhar as nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, Rádio Conquista Web e Sandro Locutor Oficial. Hoje, o nosso podcast é especial com ele, que é coronel da Polícia Militar, meu irmão no grande arquiteto universo, já ocupou vários cargos de comando dentro da briosa Polícia Militar do Espírito Santo e, recentemente, deixou a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo para um novo desafio na sua vida. Comigo aqui hoje, no nosso O Comunicador Podcast, Coronel Ramalho. Meu irmão, boas-vindas, muito obrigado pela honra de tê-lo conosco aqui no nosso podcast. A sua saudação inicial aos nossos internautas, aos nossos telespectadores e aos nossos ouvintes da Rádio Conquista Web. Meu amigo, irmão, Sandro Locutor, muito obrigado pela oportunidade. Feliz de estar aqui com você, parabenizá-lo pelo programa, pelo estúdio e deixar um abraço a todos que estão nos assistindo e nos colocar à inteira disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, amigo internauta, amigo telespectador, amigo ouvinte, você também pode participar do nosso programa e do nosso podcast com o Zap Conquista 99704-8171. Participe comigo, Sandro Locutor, O Comunicador Podcast. Ramalho, a gente sempre que bate um papo aqui com os amigos, com as personalidades, pessoas que ajudam a transformar o Espírito Santo e melhorar a qualidade de vida do cidadão capixaba, né? A gente primeiro quer saber quem é o Ramalho, de onde veio, seus laços familiares, como que é a sua trajetória até você alçar a carreira de oficial da Polícia Militar. De forma bem tranquila, conte pra gente a sua história, a história do Coronel Ramalho. Obrigado, Sandro. Eu nasci em Vitória, hoje resido em Vila Velha. Sou filho também de policial militar. Meu pai hoje, com 86 anos, é coronel reformado da Polícia Militar. E sempre foi o meu espelho, na verdade, acompanhando a carreira dele, acompanhando a atividade. E aí vai todo o agradecimento da minha família à Polícia Militar, porque realmente o que nós conquistamos, tanto meu pai e hoje eu para minha família, a gente deve à Polícia Militar, que é uma instituição que nós aprendemos a amar e trabalhamos dentro dela. E vendo essa atividade do meu pai ao longo da minha infância, quando chegou a época de prestar o vestibular, assim como muitos colegas buscaram outras profissões, para mim não restou dúvida que era exatamente aquilo que eu queria. E aí surgiu a oportunidade no ano de 1989, 88 na verdade, para fazer o concurso para o curso de formação de oficiais da Polícia Militar. E nós fizemos, então, a prova e, graças a Deus, fomos aprovados e ingressamos na Polícia Militar no ano de 1989. Na época, não tinha o curso de formação de oficiais aqui no Estado do Espírito Santo. A minha turma foi mandada para Minas Gerais. O Estado fazia um convênio com outro Estado que tivesse o curso de formação de oficiais. E nós retornamos, então, como aspirante em 1991. E de 91 até há 2 anos atrás, né, 2020, foi a nossa trajetória onde nós conseguimos chegar ao comando geral da Polícia Militar, conseguimos também ser convidados para ser secretário de Segurança Pública do município de Vila Velha, do município de Viana, e nos 2 últimos anos, secretário de governo, como secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. Então, uma trajetória de trabalho, uma trajetória realmente de muito esforço, para levar a segurança pública às pessoas honestas, trabalhadoras, que clamam, né, diariamente por segurança pública. Então, esse é o nosso histórico dentro da Polícia Militar, dentro da família, hoje casado com a Valéria, minha esposa, 27 anos, meus filhos, Karina e Diogo, minha filha agora teve uma filha, então é a primeira netinha, Cecília. Já é vovô. Já somos vovô com 3 meses, graças a Deus. E é isso, estamos na trajetória agora, numa outra vertente, após ter passado pela Secretaria de Segurança Pública, mas tudo nos deu muita base, muita consolidação de focar no nosso trabalho e de enxergar que, além de todo o esforço braçal, nós precisamos também de uma atividade estratégica que alicerce o trabalho dos nossos policiais lá na ponta.
Muito bem. Ramalho, e seu pai, como é que é o nome do seu pai? Maí Freitas Ramalho. É, o nome de guerra também era Ramalho, Ramalho. Ramalho. E a mãe? Jane, dona Tal. Jane. A infância foi muito difícil, já tinha um padrão de vida tranquilo, teve folga, tranquilidade para poder estudar. Como é que é a história da infância até chegar nesse vestibular aí? É a profissão dentro da Polícia Militar, né? A partir do momento que você vai galgando os postos, você vai tendo um aumentozinho na sua remuneração. Então, meu pai foi a mesma trajetória minha, também de aspirante. Ele ingressou na Polícia Militar em 1956 e, graças a Deus, sempre conseguiu dar um padrão razoável de vida para todos nós, nunca com luxo, nunca com riqueza, mas um padrão que conseguisse bancar os nossos estudos e nos qualificar e encaminhar a gente para o mercado formal de trabalho. Tem 3 outros irmãos, um é médico, um outro fazia arquitetura e uma outra irmã que trabalha também na parte administrativa de uma empresa. Ah, muito bem. Então, família toda bem encaminhada, graças a Deus, né? Então, meu amigo telespectador, amigo internauta, amigo ouvinte, nós tivemos aqui já a apresentação de quem é o nosso querido convidado de hoje, Coronel Ramalho. Ramalho, vamos entrar então aí nessa questão da briosa Polícia Militar, né? Eu moro aqui, por acaso, o nome Conquista, da Rádio Conquista Web, é o nome da nossa praça aqui, no bairro Castelo Branco, região central da região 7 do município de Cariacica, e aqui já foi a Baixada Fluminense Capixaba, né? Lá, quando você estava chegando fresquinho, aspirante aqui no final dos anos 80 até início dos anos 2000, passando todo aí pelos anos 90, aqui era a Baixada Fluminense Capixaba. E aqui a gente criou, à época, né, onde tem a sede da 5ª Companhia de Polícia Militar do 7º Batalhão aqui, né, a gente criou aqui o DPM, era ainda o Coronel Rubim, comandante da companhia aqui de Campo Grande. Aqui era um destacamento da 2ª CIA lá em Campo Grande, né? E tinha um desafio muito grande aqui nessa região, como em várias outras regiões hoje ainda existem essa demanda muito grande. Aqui hoje é um lugar habitável, né? Um lugar bom de se viver, graças à sua gente, mas também ao brilhante trabalho desenvolvido pela Polícia Militar. À época tinha um capitão baixinho aqui, chamado Santana, né? Que era sargento, né? Ainda, Sargento Santana, era atuante, morava aqui, conhecia bem. Mas esse desafio, você, quando foi para o oficialato, antes disso você certamente já tinha a vontade mesmo de seguir a carreira de ser militar. Mas como é o fronte mesmo? Como que é, depois de formado, vir como aspirante, né, encarar essas situações? Porque quando você assume como oficial, né, é o auge, por exemplo, dessa região com uma incidência de criminalidade. Teve aquela chacina de Castelo Branco, que ficou famosa, né, muitas pessoas e tal. Como é que é esse enfrentamento, cara? Aí na rua, no dia a dia, sem saber se volta, claro, sempre pedindo a proteção de Deus, mas como é que é essa missão do militar no dia a dia? O militar, ele encara a profissão como uma missão, né? E aquilo que está no sangue, aquilo que está, como eu te falei, desde o histórico do meu pai, de gostar muito, de acompanhar também a atividade, o sofrimento dele, o dia a dia, porque a atividade nos traz também muita frustração, né? E por acompanhar isso, sempre teve esse ímpeto, essa vontade de rua, de operacionalidade. Meu pai trazia essa característica também. E quando eu formei, eu fiquei como aspirante até 2º tenente no 1º Batalhão, em Vitória. Fazia, então, atividade de policiamento em Vitória e depois tive a oportunidade de ser convidado para trabalhar na antiga Companhia de Choque, que depois se transformou no Batalhão de Missões Especiais. Então, a minha trajetória, praticamente de 2º tenente até major, foi toda dentro do Batalhão de Missões Especiais. Hoje sediado em Cariacica. Hoje sediado em Cariacica, com a sua ajuda, né? Bom muito dizer, bem. Porque, na verdade, ali era um projeto do Batalhão Rotan, né, e que você ajudou muita gente. Eu estava na época como subcomandante do Laércio na Rotan, e a gente procurou você, e você aproximou muita gente da Prefeitura de Cariacica e da própria ArcelorMittal para a gente conseguir aquela área que hoje abriga com muita propriedade, com muita dignidade, né, que isso é importante dizer, né, Sandro? A estrutura, a estrutura física, né, as nossas instalações por muito tempo ficaram abandonadas, né? E ali é um batalhão muito digno para os nossos policiais e para a comunidade, né? Trouxe uma segurança maior também para a comunidade e tem muito a sua mão nisso aí, é importante a gente reconhecer.
Mas a atividade realmente no Batalhão de Missões Especiais foi muito rica, porque me permitiu trabalhar toda a parte operacional. Quando eu fui convidado pelo governador Renato Casagrande, ele falou duas coisas. Olha, eu quero que você dê entrevista em frente às pautas, sendo ela positiva ou negativa, e que você esteja acompanhando também algumas operações. Essa, para mim, foi a parte mais fácil, porque a gente sempre fez isso. O Batalhão de Missões Especiais me deu a oportunidade de aprender assuntos que, na época, a gente não teve oportunidade nem dentro da academia. Por exemplo, surgia na década de 80 no Brasil as ocorrências com reféns. Aquele roubo à farmácia, roubo ao supermercado, que a polícia chega, o cara, para não ser preso, toma as pessoas como reféns. E aquilo precisa de um estudo, precisa de uma técnica para lidar com o indivíduo, para tentar persuadi-lo a não matar as pessoas, a se entregar. E você não tem muita ferramenta para negociar com ele, a não ser a cadeia. No final das contas, é isso que vai restar para ele. Então, as ocorrências com reféns, as ocorrências em presídios, rebeliões, as manifestações, as operações que a gente participava de cumprimento de mandado de busca e apreensão, mandado de prisão. E nessa época, a PM ainda estava dentro do presídio também, né? Dentro do presídio, tomava conta dos presídios, né? Muitos camaradas nossos, lamentavelmente, perderam as vidas, inclusive em algumas dessas rebeliões. E as operações do BME eram intensas e muito constantes, isso nos qualificou bastante. Dentro do Batalhão de Missões Especiais, eu também tive a oportunidade de fazer muitos cursos, e aí a gente vai aprimorando as técnicas, porque você falou uma coisa interessante, quando você chega como aspirante, você chega com ímpeto, com uma vontade, mas você vê que você, na verdade, não sabe absolutamente nada, né? E aí é aquela humildade que a gente tem que ter, né? Fica até a mensagem aqui para aqueles que hoje estão na academia como aluno oficial, ouvir sempre os seus praças, os seus sargentos, soldados, cabos, que são pessoas que já têm uma experiência e muita qualificação, e dessa forma eu tive a oportunidade de conviver com bons sargentos, que eu gravo o nome até hoje, que já são capitães aposentados, Martins, Henrique, o filho que faleceu, o Carlos que faleceu, o Rondelli e tantos outros que nos ajudaram a realmente desenvolver a nossa carreira nessa parte operacional, sem que cometesse nenhum absurdo, nenhuma loucura, não respondesse a processos judiciais que depusessem depois contra a nossa atividade, a nossa pessoa. E é dessa forma que a gente encarou, né, a Polícia Militar. E é o que você falou, a gente sai de casa todos os dias sem saber se retorna, é uma das poucas profissões onde o indivíduo entrega a sua vida em prol da vida de outrem, né? O nosso juramento diz isso, né? Proteger, mesmo com o sacrifício da própria vida. Nenhuma outra profissão faz isso, entregar a sua vida para proteger a vida de outro. Então, é uma atividade realmente que requer muita atenção, muito cuidado, muita dedicação e conhecimento, cada vez mais conhecer. Como eu te falava, o BME me deu a oportunidade de fazer curso de operações especiais, curso de explosivos, curso de invasão tática. Me deu a oportunidade de trabalhar, Sandro, na Força Nacional. Poucos oficiais do Espírito Santo tiveram essa oportunidade que eu tive. Pela Força Nacional, eu trabalhei no Rio de Janeiro, no Pan-Americano, mas chegamos bem antes, então trabalhei em operações junto com o BOP, por exemplo, no morro, naqueles morros violentos do Rio de Janeiro. Eu estou tentando lembrar o nome do morro aqui, me deu um branco agora, mas naqueles morros, de um modo geral, a gente fazia as operações para dar segurança no projeto pan-americano. Então, antecipadamente, a gente participou desde o mês de janeiro até julho em diversas operações. E a oportunidade, então, de trabalhar no Rio de Janeiro, trabalhar em Brasília, trabalhar em Roraima. Fui parar em Roraima na questão do conflito com os arrozeiros, né, dos índios com os arrozeiros. Fui parar no Maranhão, dentro do CDP de Pedrinhas, tomar conta do CDP de Pedrinhas. Então foram oportunidades profissionais que realmente me deram um aprendizado muito grande e ajudaram muito agora na reta final como secretário de Segurança. É isso aí, tá vendo, amigo telespectador, amigo internauta, a gente traz aqui personalidades que nos dão orientações, nos informam sobre a vida cotidiana, e é importante a gente olhar o passado, vivenciar o presente para termos um futuro de muita qualidade. Você pode nos acompanhar no nosso podcast, O Comunicador Podcast, na nossa rede social Sandro Locutor Oficial, no Instagram e no Facebook, e também pela nossa rede social da Rádio Conquista Web, no Instagram e no Facebook. E o Zap Conquista é o 99704-8171. Participe comigo, afinal aqui você é que faz
o sucesso. Ramalho, algum momento arrependido de ter se tornado policial militar? Não, de jeito nenhum. Faria tudo de novo. É um orgulho enorme. Tenho a maior paixão por isso e faria tudo de novo. E quando a gente faz o que gosta, a chance de acertar é muito maior, né? Independente da questão financeira, né, que na verdade a gente tem que melhorar muito, mas realmente é uma profissão desafiadora e que nos ensina muito no dia a dia, porque a gente lida com pessoas de diferentes classes sociais e a gente aprende muito e todos têm a angústia por mais segurança. Então, a cobrança da comunidade, a participação, você que foi deputado, você que esteve à frente, com certeza, das suas comunidades, você sabe como que esse tema segurança pública bate forte à porta do cidadão, né? E isso sempre abriu a possibilidade de diálogo e é muito importante estar conversando com as pessoas, absorvendo seus problemas, tentando resolver. É assim que é a vida do policial militar. Muito bem. Eu, quando estive deputado estadual, fiz parte durante os 8 anos do meu mandato da Comissão de Segurança, até por entender que é uma política pública fundamental para a qualidade de vida do cidadão, né? E segurança pública não é só com o trabalho preventivo da Polícia Militar, não é só com o trabalho investigativo da Polícia Civil, né? É com iluminação pública, são com vias pavimentadas, né? Com a incursão e a inserção, de fato, do Estado como um todo, de políticas sociais, né? Nós estamos vivenciando aí muitos problemas relacionados à juventude, mas o Estado muitas vezes é omisso, né, nesse quesito de estar realmente presente. Nós temos um projeto importante no governo do Estado, que lá atrás eu tive a condição de votar, né, na criação desse programa Estado Presente, que realmente se avizinha a cada dia mais da comunidade, mas ainda muito aquém das necessidades, dado o passivo, né, deixado por outros governantes, né, por outros governos, até mesmo a má utilização dos recursos públicos em alguns setores por algumas pessoas, né? É bom frisar que a política é composta de gente de bem, na sua quase totalidade, mas, infelizmente, alguns, né, que caminham pelo caminho tortuoso, né, pela improbidade, né, pelo desrespeito com a coisa pública, faz até generalizar, né, que todo político é ruim. Mas tem gente boa, tem gente bem intencionada e que trabalha em favor do cidadão. Mas, Ramalho, eu quero chegar em 2017, né? A gente não pode ter um coronel que chegou, foi alçado ao comando geral da PM, a Secretaria de Segurança, secretarias de seguranças municipais, atividades importantes como você participou no combate à violência até em outros estados da federação, as suas qualificações, sem gente abordar aquele triste episódio de 2017, quando houve uma desatenção com alguns pleitos legítimos da Polícia Militar, pelos governantes da época. Houve, talvez, a meu ver, e eu estava deputado naquele momento, nós recebemos aquele grupo de familiares e representantes, né, da briosa Polícia Militar na Assembleia, em 22 deputados, tentando mediar, né, aquelas negociações junto ao governo da época, e não logramos êxito e a coisa também acabou, talvez por alguns canais de diálogo não ficarem escancarados, digamos assim, para, né, a construção da política que se necessitava naquele momento, e a gente chegou a ter vidas ceifadas, pessoas que talvez assim nem se apresentavam ou tinham lastros de banditismo, passando, vendo uma loja arrombada, pegando as coisas dos outros. Um triste episódio que maculou não a polícia militar, mas os governos, né? O governo à época e esse passivo que ainda tem com as forças de segurança pública no Espírito Santo. Que aprendizagem, que mensagem, que pensamento você tem daquele triste episódio de 2017, que expôs muito a nossa briosa Polícia Militar, uma entidade naquela época de 182 anos, se eu não me engano, né, que até usou-se uma frase muito ruim, que não restaria pedra sobre pedra. Isso é difícil demais. Qual é o aprendizado e o que você fala não só para os seus colegas de farda, para os governos que aí estão e que virão, como se cuidar e como se preocupar para que esses episódios tristes não aconteçam novamente?
Sandro, na época eu estava saindo da Secretaria Municipal de Vila Velha, tinha acabado o mandato do Rodney Miranda, o prefeito, ele tinha nos convidado para ser o secretário municipal de Vila Velha, e surgiu o convite do nosso amigo em comum, meu e seu, nosso irmão também, Coronel Laércio, que estava assumindo o comando da PM. Eu ainda como tenente-coronel, ele me convidou para ser o comando metropolitano, a gente chama de CPOM, Comando de Polícia Extensivo Metropolitano, que coordena todas as atividades operacionais na Grande Vitória. Então, Cariacica, Vila Velha, Serra, Guarapari, Viana, Vitória, todos esses municípios e Vila Velha subordinados ao CPOM. E nós ainda estávamos desenvolvendo o planejamento, né, estratégico do Laércio. O Laércio assumiu, antes desse episódio, 20 dias antes, ficou 20 dias no comando, e estoura essa questão, mas uma questão que já vinha se manifestando lá atrás, quando eu estava fora da PM, quando o Laércio não era o comandante-geral, mas havia, você lembra muito bem disso, muitas insatisfações, né? Muitos fatos que estavam desagradando a tropa, tanto nas questões salariais como nas questões de equipamentos para melhor prestação de serviço, e isso foi aumentando, e quando você pergunta qual é a lição que se tira disso, não deram vazão a essa angústia, né? Isso ficou numa bolha dentro da instituição, represada como se fosse uma panela de pressão, e como não teve vazão, ninguém ouviu, ninguém sentou para conversar, não se debateram os problemas que estavam acontecendo, imediatamente aquilo estourou, né? E lamentavelmente estoura na nossa gestão, né? Na gestão do Laércio, na minha gestão de 1 mês de CPOM, tinha saído de Vila Velha, como eu te falei, e o Laércio com 20 dias de comando. Primeira vez que acontece naquela proporção, aqui no estado do Espírito Santo. Isso teve uma liderança muito forte, um movimento muito radical, muito pesado. Desorganizado, porque as pautas não eram unas à época, né? Exatamente. Tinha muita coisa, é porque eu acompanhei isso bem de perto, eu era membro da Comissão de Segurança, aí tinha tipo assim, olha, o meu batalhão quer isso, a minha companhia quer aquilo, olha, o bombeiro quer isso, o trânsito precisa disso. Então não estava, a meu ver, naquele momento, definitivamente orquestrado, com as pautas comuns que abrangesse a totalidade das forças de segurança. Talvez esse foi o descambar, né, de não estar devidamente organizado, e talvez alguns canais se fecharam em virtude disso. E assim, a gente percebeu também essa insatisfação aflorando muito, né? E alguns aí indo diretamente contra todo o regulamento da instituição, né? Então, processos foram abertos, lamentavelmente pessoas naquele período foram excluídas, depois veio a anistia, mas a sociedade teve realmente um prejuízo muito grande, né, com muitas mortes, saques, roubos. Você lembra bem como é que a ausência da fiscalização faz com que o cidadão comum, né, como é que ele se transforma ali, né, quando ele não se sente vigiado. Nós vimos motoristas de táxi parando e pegando televisão em loja, né? Participando daquele arrombamento e tal. Como é que... Em Cachoeiro, por exemplo, foi feio, né? Exatamente. Isso. E depois as pessoas devolvendo isso na delegacia. Como é que a ausência da fiscalização, o homem mostra quem de fato ele é, né? Então, por isso que nós temos que todo dia tentar nos tornarmos realmente pessoas melhores, independente da fiscalização ou da vigilância que é exercida sobre todos nós. Mas eu acho que é um episódio para virar a página, né? O governo Renato Casagrande logo em seguida anistiou todos os policiais. Eu estava ainda na Assembleia para poder com a ter a ajuda honra de vocês, votar essa exatamente. anistia. Anistiou todos, com a ajuda da Assembleia Legislativa, e abriu o diálogo. O governo abriu o diálogo. Ele não deu o que a gente queria, né? Muita gente reclama. Porque realmente está defasado, né? Ficou muito tempo sem correção, a inflação bateu pesado à porta dos brasileiros. Mas, embora isso tenha acontecido, o governador abriu a possibilidade do reajuste. O que ele combinou, ele cumpriu na questão do aumento salarial para a instituição, a incorporação de escala extra, e o diálogo continua aberto. Isso é importante, né? Que a gente não chegue a tudo aquilo que a gente deseja conquistar. Mas quando a instituição Polícia Militar e as suas representatividades, que são as associações, conseguem dialogar com o governo, tem sempre um avanço e fica a porta aberta para novas conquistas. Mas foi um episódio muito difícil, um episódio que marca realmente a nossa passagem também, porque muitos tentaram nos rotular, entendeu, Sandro? Como se a gente fosse o carrasco, como se a gente fosse o
o sanguinário que estivesse ali querendo perseguir. O que nós fizemos na nossa gestão do CPOM foi falar, olha, vamos voltar. Nós temos que trabalhar, a sociedade precisa da gente. E foi nessa linha que nós trabalhamos o tempo todo. Mas a gente sabe que tem lideranças aí extremamente radicais e que usam esse episódio até hoje para promoção pessoal e para separar outras pessoas das boas pessoas. Eu me junto a todos, como sempre me juntei à tropa, sempre estive ao lado da tropa, sempre fui oficial de tropa. E é um episódio realmente para a gente trazer como lição que o diálogo é a base de tudo. Quando o governo abre o diálogo, quando o governo conversa, quando o governo entende o problema lá na ponta, a gente tende a solucionar de um jeito ou de outro. Conversando, não tem condição de dar isso, por quê? Por isso, por isso, por isso. E aí o outro lado vai replicar. É assim que é feita em qualquer negociação. Agora, quando não tem o diálogo, o movimento realmente pode explodir como explodiu naquele fatídico 2017. Muito bem, o Coronel Laes esteve aqui, gravou um podcast comigo também, contou um pouco dos bastidores, né, daquele movimento. Ele realmente foi um cara muito íntegro, né? Ele não sucumbiu a que algumas pessoas do governo queriam naquele momento, e um governo, a meu ver, naquela oportunidade, hoje aparece muita gente para apontar o dedo, né? Como você colocou, tentando ainda surfar naquela onda, né, e tudo mais, mas o governo foi muito omisso naquele momento, né? Você vê que naquele governo, e aí eu vou falar daquele governo, que eu estava lá como deputado estadual, dando inclusive sustentação, né? Nós não tivemos um concurso da Polícia Militar, nós temos uma defasagem de homens, né? Cotidianamente. Muitos ficaram doentes naquele episódio, alguns sucumbiram, inclusive tirando a própria vida, né? Afetado psicologicamente que foram, mas o governo naquela época ele foi muito omisso nessas negociações e principalmente assim, hoje você fala na infraestrutura, no canal de diálogo aberto e perene, constante, né? Pelo governo do nosso governador aí, Renato Casagrande, mas naquela época tem um passivo muito grande, tanto que o governo atual tenta aí suplantar essa demanda, né? Abrindo novos concursos, parece que tem concurso previsto aí, tanto na Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Civil, formando mais alguém aí, o que é de suma importância. Mas estão vendo aí, meus amigos internautas, sociedade, telespectador, amigos ouvintes, é importante a gente conhecer a história das pessoas que aqui a gente traz, conhecer a sua história no seu trabalho em favor da população, até porque daqui a pouco nós vamos entrar em alguns temas um pouco mais sensíveis, mais atuais, que é também a vida política, né? O coronel deixar, né, o seu coronelato para vir assumir cargos na gestão pública, né, chegou a ser secretário de Segurança, a experiência da Secretaria de Segurança, Armário, depois de ter passado por todos esses episódios, acompanhar na ponta em 2 municípios importantes da Grande Vitória, como Vila Velha e Viana, como secretário municipal de Segurança, chegando na Secretaria de Segurança, num novo governo, na transição de um secretário de Segurança que era de fora do estado do Espírito Santo, oriundo do Rio de Janeiro, que tem a problemática no dia a dia com segurança pública. Como foi aí essa chegada na Secretaria de Segurança e o que, durante esse período, você entende que foi um marco, não só da sua gestão, mas também aí do governo Renato Casagrande, que encerra um ciclo, né, um governo nesse final de ano? Chegamos num momento muito difícil, né? Assumimos a secretaria em abril de 2020, 6 de abril de 2020. Coincidentemente, eu assumi o comando da Polícia Militar em 6 de abril de 2018 e depois, 2 anos depois, assumi a Secretaria de Segurança Pública. Difícil porque o mês de março nós tivemos muito homicídios naquele ano, chegou-se a uma marca de 140 homicídios, e isso dentro do programa Estado Presente representava muito para o governo, a nossa equipe, que trabalhava muito pela redução dos homicídios no Estado, e também porque a pandemia chegava naquele momento no Espírito Santo e no Brasil com muita força. Então, os nossos policiais tinham o receio também de se contaminar, de levar esse vírus para dentro das suas residências, de levar para as pessoas às quais eles são responsáveis em dar a segurança devida. E naquele momento nós tivemos, então, que exercer, de fato, o verdadeiro papel do líder, né, Sandro? Que é sair da cadeira, sair da sala e ombrear com os camaradas nas ruas, né? Então nós participamos de diversas operações
sempre integrados com a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, mas também as Forças Federais, Polícia Rodoviária Federal, as guardas municipais. Então, foi uma oportunidade de colocar em prática essa gestão participativa de todos. Aqui vai meu agradecimento ao doutor Arruda, ao Coronel Caos, ao Coronel Cerqueira, mas a todos os secretários municipais que também estiveram conosco. E a Secretaria me deu, então, essa oportunidade, depois de ter vivido a operacionalidade da Polícia Militar, a parte estratégica da Polícia Militar e de 2 secretarias municipais, que foi Viana e Vila Velha, assumir a gestão da Secretaria Estadual foi muito importante. Nesse contexto, agradecer ao governador Renato Casagrande, é uma oportunidade de trabalhar com um homem sério, um homem que é uma pessoa muito humilde, muito simples. O governador não tem assunto que você não consiga levar para o governador Renato Casagrande, é importante registrar isso. Não tem assunto que ele joga embaixo do tapete, as difíceis pautas entram no gabinete. A segurança pública hoje do Estado é coordenada pessoalmente por ele dentro do programa Estado Presente, que se divide em 2 eixos, o eixo social, como você muito bem colocou, das políticas públicas importantes para a questão social, coordenadas pela Secretaria de Direitos Humanos, e é o eixo policial, que é coordenado pela Secretaria de Segurança Pública, e o governador faz todas as segundas-feiras de cada mês, uma reunião com todos os atores da cúpula da segurança pública, mas também Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, OAB, para discutir como que está o programa. Ora, com problema, onde que nós podemos atuar, o que nós podemos fazer. Ora, com melhoras, o que fez que deu certo, que a gente pode replicar em outros locais. Então, é uma gestão muito bem feita em todos os municípios do Estado. E aí traz aquilo que você falou, o investimento, né? Para você ter ideia, nós fomos investir agora nas viaturas da Polícia Militar, descobrimos que nós tínhamos ainda viaturas de 2011. Polícia Civil, viaturas de 2007. Estruturas físicas ruins, abandonadas, DPMs, companhias. Então, reformas de infraestrutura, aquisição de novas viaturas, concurso da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros retornaram. Polícia Militar deve lançar em breve o seu edital para 1.100 policiais, então uma turma bem grande. Ainda esse ano? Ainda esse ano, que tende a suprir a deficiência enorme que nós temos, como você muito bem colocou, uma vez que a gestão anterior não fez concurso, e a conta é simples, todo ano vai gente embora. Então, quando você deixa de fazer o concurso público, você traz esse déficit para a instituição. Na mesma linha de raciocínio, a Polícia Militar de São Paulo, por exemplo, ela faz 2 concursos ao ano, já prevendo a reposição daqueles que vão embora. Então, a Secretaria foi uma grande oportunidade de trazer toda essa bagagem, né, que a gente trazia das nossas passagens em outros locais e colocar em prática com o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e de todos os secretários municipais. Foi fundamental. E hoje a gente assumiu a Secretaria com 28% de aumento nos números de homicídios e entregamos com 15% de redução ao meu amigo Coronel Celante, e tivemos a grata satisfação, na virada de mês agora, de maio para junho, os 5 primeiros meses do ano são os melhores resultados em números de homicídios de uma série histórica de 26 anos. Então mostra que o trabalho está sendo bem feito. Você bem lembra que o Estado do Espírito Santo ocupava a 2ª posição como estado mais violento do país, só perdia para Alagoas. Naquela época matava-se por ano 2.034 pessoas. Hoje ainda temos um número alto, mas metade disso com 1.000 mortes por ano. Lamentavelmente, mortes ligadas ao tráfico de entorpecentes nas mãos de jovens inconsequentes, irresponsáveis, lamentavelmente afastados de religião, de família, afastados das escolas. Então, a política pública ela tem que continuar realmente muito forte, muito pesada, para a gente afastar os jovens desse caminho e tentar encaminhá-los ao emprego formal. E, por outro lado, aqueles que não querem esse emprego formal, preferem continuar na criminalidade, que nós tenhamos uma legislação que dialogue de fato com o interesse da sociedade. E aí eu falo de uma legislação penal, é um assunto mais... No próximo bloco mais falaremos à frente, um pouquinho sobre exatamente. isso. Né? Mas é importante essa sua colocação, e eu até felicito, né? Os índices realmente mostram uma redução, ou seja, está sendo semeado em terreno fértil e está se regando essa semente para que essa incidência do crime, em especial de homicídio, seja reduzido, né? Tem um trabalho também interessante que foi desenvolvido,
que é a questão da patrulha rural, né? O interior também estava sendo muito assediado, principalmente nesse período de panha de café, equipamentos, assaltos em algumas comunidades, né, do interior. Infelizmente, a droga também já caminha galopantemente, né? Tivemos uma tragédia lá, por exemplo, em Vila Valério, recentemente. Assim, as coisas que marcam a gente, né? E a gente vê acompanhando também no interior essa invasão da droga, né, que chega bem. E aí é importante, eu, quanto deputado, membro da Comissão de Segurança, eu chamava muito a atenção do poder do governo federal. Porque, por exemplo, eu fazia sempre uma pergunta, Ramalho, se o Espírito Santo produz droga, se o Espírito Santo produz arma e se o Espírito Santo produz munição. E a resposta era sempre não. Então, isso vem pelas rodovias, pelo mar, por avião, né, aqui, e quem cuida disso é a Polícia Federal e o Exército, que regulamenta a questão da munição, do armamento e tal. Então, assim, muitas vezes, é claro que o território brasileiro é muito grande, mas eu acho que as Forças Armadas poderiam ser melhor utilizadas no país, né, apesar de não ser a função, mas eu acho que principalmente supervisionado por bons oficiais, né? Isso eu apregoava quando eu estava na condição de pré-candidato a federal há 4 anos atrás, que a gente deveria trazer isso a baile. E deixo aqui como sugestão para você, que no futuro vamos falar de política também aqui. Mas assim... Só complementando essa fala sua, o Bezerra da Silva já falava isso, né, Sandro? O avião não pousa em morro, o navio não sobe no morro, né? Não é isso? Quer dizer, essa droga está vindo da onde? Não é produzida dentro do morro, não é produzida... Nós não temos plantação de maconha em larga escala, nós não temos laboratórios de refino de cocaína em larga escala. Então, essa droga toda que circula e que as polícias têm feito um belo trabalho de apreensão, nós precisamos proteger as nossas fronteiras, né, de forma mais eficaz. A discussão da segurança pública, lamentavelmente, ela paira só nos ombros dos operadores da segurança pública aqui estadual. Na base, né? Isso e nós aí. precisamos tratar isso em nível federal. E além disso, né, Ramalho, o governo federal imputa cada dia mais responsabilidade, até mesmo nos municípios, quando diz que vai armar a sua guarda civil, né, que o papel não era inicialmente nem esse, né, quando foram instituídas, vai te dar a viatura, vai te dar a infraestrutura, mas também não te dá o recurso para o custeio, né? Não te possibilita, dentro de um pacto federativo existente, uma ampliação dos recursos para essa manutenção, né, e tudo mais. Então, são problemas graves que depois você, estando lá no Congresso Nacional, né, poderá travar muitas batalhas. Nós temos esse benefício, como eu disse, da patrulha rural, que surtiu um efeito, que eu percorro o Espírito Santo todo e acompanho isso. Ainda temos uma coisa muito triste no Espírito Santo, e aí eu lembro aqui da doutora Michele, quando era delegada da mulher aqui em Cariacica, num combate constante, acho que ela também está na Secretaria de Segurança. Sim. A mulher no Espírito Santo ainda é muito vítima, né, de violência doméstica, né? Eu lembro que vocês também lançaram aí, um pouco antes de você sair da Secretaria, um projeto ampliando essa questão do botão do pânico, né? Ampliando essa questão de manter distante o assassino, o agressor dessa mulher. Temos muita coisa ainda para produzir, que a política nacional, aonde nós vamos chegar daqui a pouquinho, né, é fundamental também para essas coisas. Tá vendo aí, gente amiga? Gente boa, o nosso podcast, o Comunicador, comigo, Sandro Locutor, traz coisa boa, traz o bom debate. Nós estamos atendendo a você também na sua sugestão. Você pode sugerir pautas, entrevistados, temas importantes do cotidiano da sociedade, para que a gente traga aqui no nosso podcast O Comunicador. Você pode nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube, O Comunicador Podcast, Rádio Conquista Web no Instagram e no Facebook, Sandro Locutor Oficial no Instagram e no Facebook, e o Zap Conquista também, 99704 8171. Nosso entrevistado é o Coronel Ramalho, ele que ocupou todos os postos aí na briosa Polícia Militar do Espírito Santo, secretarias e municípios, percorreu vários estados em várias demandas de segurança pública e foi alçado a ser o nosso secretário de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, hoje afastado, para que se desenhe um novo projeto. Agora sim, Ramalho, nós, nesse período, a legislação eleitoral nos permite falar
em pré-candidaturas, né? E você afastou-se da Secretaria de Segurança com o propósito de disputar uma vaga no Congresso Nacional. É deputado federal ou é senador, Ramalho? Estamos com pré-candidato ao Senado, Sandro. Agradecer pela oportunidade. E são 33 anos, né, na área de segurança pública, 33 anos de muita cobrança. Como eu falei anteriormente, a discussão da segurança pública é muito rasa e pesa muito nos ombros dos nossos camaradas lá no chão de fábrica, lá na ponta. Basta ligar a televisão no primeiro horário do jornal e nós vamos ver recheado de situações onde muitas vezes se pergunta-se, cadê a polícia? O que a polícia vai fazer? Então, a cada fato que gera uma comoção social, lamentavelmente um latrocínio, um roubo, o comerciante que é afrontado diariamente pelos furtos, bem como as pessoas também hoje com a criminalidade moderna, tecnológica e eletrônica, nos diversos golpes que nós somos apanhados diariamente, cada vez mais isso aproxima-se da nossa família, como que as pessoas sofrem ao ver o seu dinheiro esvairindo-se assim na mão de vagabundo por diversas modalidades modernas de criminalidade. E a gente precisa tratar isso numa outra condição, né? Não dá mais para ficar absorvendo isso toda hora. E nos últimos 2 anos na Secretaria, isso foi muito forte, sabe? A cobrança sobre o secretário. Coronel, o que vai fazer? Coronel Ramalho, isso e aquilo. Coronel Ramalho, cadê a polícia? E a gente sempre tenta atender aos desejos das comunidades, mas a gente sabe que aquilo é momentâneo. Logo em seguida vem a onda de novo do furto, do roubo. E quando a gente para analisar, essa discussão não vem à tona, Sandro. Por exemplo, você fala do furto hoje no Brasil, ele é punido com até 4 anos. O furto, que é você pegar o aparelho e vai entregar a outra pessoa que vai receber esse aparelho, que a gente chama da recepção, é uma outra modalidade criminosa, punida também até 4 anos. Todos os crimes no Brasil puníveis até 4 anos, a premissa é a soltura. Ninguém vai ficar preso no Brasil por furto ou por receptação. Então como é que você corta esse cordão umbilical? Como é que você corta esse ciclo vicioso que não termina do furto? Por outro lado, o roubo, que é usar de violência, armado ou física e tal, vai retirar o objeto da pessoa, vai retirar o carro, enfim. O roubo tem sido banalizado também na nossa legislação e em 24 horas as pessoas têm sido soltas pelo roubo. E o próprio receptador também dessas coisas, né? A punição teria muito que ser branda, né? muito maior, né? Exatamente. E eu também sempre critiquei aí a omissão do Congresso Nacional. Porque é muito fácil, né, falar que o Poder Judiciário solta, né, e tudo mais, né, que legisla às vezes com a caneta, é porque o ente federativo, né, o poder legislativo, melhor dizendo, que seria e é, por força de ordem, o principal poder, se omite, né? Quando se omite, o judiciário vai legislar e o executivo, por muitas das vezes, acabam cometendo improbidades em virtude da frouxidão da legislação. E aí, o Congresso Nacional, com o Coronel Ramalho lá no Senado Federal, momento de pré-candidatura, podemos falar disso, essa será uma das suas principais bandeiras, certamente. Eu agradeço a sua fala também, porque nos dá a oportunidade de esclarecer algumas questões. Por exemplo, muita gente coloca na minha boca que eu dizia a polícia prende, a justiça solta. Eu nunca falei isso. A polícia prende, a legislação solta, porque o Ministério Público e o Poder Judiciário vão trilhar na linha da legislação. Claro que às vezes você vai ter um ou outro juiz, um ou outro promotor que pode pegar mais pesado, mas ele vai trabalhar dentro do que a legislação lhe permite. E eu acho que a discussão é exatamente essa, é dentro do Congresso Nacional. E o que nos causa estranheza, que nos deixa assim paralisados, é por que esse tema não entra no Congresso. Quer seja na Câmara dos Deputados, quer seja no Senado. Por que esse tema não entra? Então, o que nós precisamos é exatamente isso. É de uma pauta, de uma agenda nacional que discuta com clareza, com honestidade, com tranquilidade, a segurança pública, com a participação da academia, do Ministério Público, do Poder Judiciário, das polícias como um todo e, obviamente, do Congresso Nacional. Precisamos que esse tema entre no Congresso Nacional. Mas não é só legislação. Você, no início da nossa conversa, colocou muito bem, além da legislação, políticas públicas. O Senado nos dá também a oportunidade de continuar trazendo investimento para o nosso Estado.
principalmente em áreas carentes, que assim como você, eu rodei, nós conhecemos que ainda temos esgoto a céu aberto e porco na rua andando do lado de criança. Então nós precisamos trabalhar nesses locais com infraestrutura, com renda, com emprego formal, com educação. Obviamente que nós precisamos continuar trazendo toda a infraestrutura para o estado do Espírito Santo. Você lembrou bem do Homem do Campo, não só da Operação Colheita, da Patrulha Rural, como nós estamos fazendo, mas das estradas, né, que permitem escoar importantes commodities do Espírito Santo. Aí eu falo do café, eu falo da pimenta, mas falo também do granito. Então, assim, o Senado nos dá essa oportunidade de trabalhar em igualdade com outros estados grandes da federação, no mesmo número de senadores. Então, são 3 senadores do Espírito Santo que dialogam com 3 senadores de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, etc. Então, é isso, é olhar para o Espírito Santo, continuidade de investimento, mas não perder de vista aquilo que nos incomodou a vida inteira, que é uma legislação fraca, uma legislação leniente, que pessoas estão se aproveitando dessa legislação para fazer do crime uma profissão. Verdade é essa, porque não ficam presas. Pois é, dentro do nosso pacto federativo, sistema bicameral, né, o Senado, ele representa realmente os estados, os governos, enquanto na sua concepção, né, a Câmara dos Deputados representaria aí o cidadão. E lá vocês têm um mandato de 8 anos, olha, já estou profetizando, Opa, vocês profetiza. têm no presente, né? Isso aí, nós estamos aqui com o nosso amigo Caldeira aqui também acompanhando aqui, ele que tem um programa gospel excepcional também aí, aproveita, profetiza, inclua nosso nome na oração lá também, né, que é muito importante. Mas, Ramalho, é importante esse debate nacional e muitas das vezes eu vejo a população criticando os políticos em si e não a política, né? Como eu disse, tem a maioria dos políticos do país são gente séria, né? Alguns elementos, às vezes, prevaricam, alguns cometem os crimes de fato e acaba se generalizando e jogando todos numa vala comum. Mas eu, pelo que acompanhei do seu trabalho na Secretaria de Segurança, nos prenúncios da sua pré-candidatura ou a deputado federal ou a senador, e você me confirma agora que sim, é ao Senado a sua pré-candidatura, nós teremos aí vagabundos sem ter vida fácil com você lá no Congresso, né? Esse é o nosso objetivo, né, Sandra? É manter esses caras na cadeia, né? Manter, pelo menos, diminuir um pouco essa questão tão rápida da progressão de regime, né? Ele aprende na tranca. Então, se na tranca a gente conseguir ressocializar, ou seja, ele ficar num regime fechado, um período que seja de 2, 3 anos, mas de fato um regime fechado, e aí sim, investimento para que a gente possa tentar ressocializar esse indivíduo, principalmente esses crimes menores de furtos e roubos, é o que nós pretendemos. Não dá para o cara entrar pela mesma porta, sair e voltar pelo mesmo local. Aí lá vamos nós prender o cara pelo mesmo motivo, no mesmo local, num curto espaço de tempo. Isso está desgastando o policial lá na E a ponta. sociedade sendo morta, né? E a sociedade nas mãos deles, Quando né? ainda são bens materiais, ainda é sanável. Mas quantas dessas ações desses meliantes, desses bandidos, não acabam em ceifar vidas de pai de família e tudo mais? E é duro você ver depois, no futuro, ele, ao ler um livro, ter a sua remissão de pena sendo concedida, né? Ao estar trabalhando, né? Você ter a remissão de pena. Eu acho que isso sim é real. Eu acho que ele poderia trabalhar sim, até mais do que trabalha, mas a questão de ler um livro, remir a pena, é um negócio complicado, né? Tem algumas aberrações, né? Essas próprias saidinhas também em datas comemorativas, né? Essa é a progressão de regime. Aí ele pegou 30 anos, tá? Aí no Brasil é assim, ele foi condenado a 30 anos, tá? Mas quantos anos que ele vai ficar efetivamente no regime fechado? Aquele pai que morreu, Pois aquele é. que matou porque teve uma filha Aí estuprada. vai no Dia dos Pais, ele é vai beneficiado. voltar quando? Pois é. A mãe, quando que vai voltar para ver o seu Exatamente. filho? Tem algumas Sim. aberrações por omissão do Congresso Nacional. Ramalho, nós estamos chegando ao final do nosso podcast, O Comunicador. Você vê que um debate importante, salutar, do dia a dia da sociedade, né? Eu queria fechar fazendo uma pergunta. Você está em qual partido hoje? Podemos. Podemos. E diziam, né, os caciques partidários, que o Ramalho seria deputado federal, né? Você pleiteia a vaga do Senado. O partido não vai te tirar, não? Desde o início, quando começamos a conversar com diversos líderes de partidos que nos procuraram ainda na gestão da Secretaria de Segurança Pública, nós deixamos bem claro que nós não fizemos política partidária,
nesses 2 anos. Nós fizemos política pública dentro de um programa de governo que visava levar segurança para os cidadãos capixabas. Nesse contexto, e lutando por uma legislação adequada, diferentemente do que nós temos visto hoje, nós não nos encaixaríamos ali na questão da Câmara Federal, porque nós não teríamos tempo. Em qualquer lugar que você vai hoje, a primeira pergunta que te fazem, tá, você vem para quê? Porque federal eu já tenho compromisso. Então, assim, eu não teria tempo agora, de agora até o final da campanha, para poder estar trabalhando essa questão dessa vaga de deputado federal. Então, meu nome foi colocado e pactuado com o presidente do partido, Gilson Daniel, para a vaga do Senado. Então, estamos como pré-candidatos, de fato, à vaga do Senado. É o nosso propósito, é o nosso desejo, e é nesse caminho que nós estamos trilhando e vamos trilhar até o final. Mas é o pensar de muitos caciques e líderes aí que, ao você não ser candidato a deputado federal, a chapa lá do Podemos implode de federal, hein? Não vão te xerifar nisso, não? Mas aí não é a responsabilidade da montagem da chapa. Você que é muito experiente nisso, eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso, não participei absolutamente nada. Desde o início eu deixei bem claro para o presidente do partido estadual que o nosso pleito era o Senado. Recentemente eu tive a oportunidade de conversar também com a presidente nacional, Renata Abreu, e deixamos bem claro também que o nosso projeto é o Senado. Muito bem, eu tenho certeza que se você estiver no Senado Federal, o Espírito Santo será e estará bem representado, até pelo homem que o é, né? Também praticando um serviço social importante através da ordem maçônica também, né? Que o grande arquiteto do universo te abençoe, Amém, te ilumine, te assim proteja, né? E que o Espírito Santo faça uma boa opção. Nós estamos num período de pré-campanha eleitoral, permitido pela legislação eleitoral, e estamos falando de propostas. Trouxemos aqui hoje o nosso querido amigo Coronel Ramalho, falando de proposituras no Congresso Nacional, em especial no Senado. Ramalho, as suas considerações finais, eu agradeço muito você ter vindo aqui no Comunicador Podcast comigo, Sandro Locutor, e o podcast vai também nas ondas da Rádio Conquista Web para o Brasil, para o mundo, saindo aqui de Castelo Branco, do nosso querido município de Cariacica. Deixar um abraço para você, para todos que estão nos assistindo, ouvindo, de agradecer pela oportunidade, desejar a você também muito boa sorte na sua trajetória. Sabemos também que você é pré-candidato a deputado estadual, que o grande arquiteto do universo também esteja ao seu lado, meu irmão, porque temos certeza que é um nome forte para o Espírito Santo, para voltar ao Espírito Santo a continuar, melhor dizendo, prosperando em mares realmente navegáveis, e com certeza a sua experiência na Assembleia Legislativa contribuirá muito para esse processo. Então, agradecer pela oportunidade, sempre que chamado estaremos à disposição. Muito obrigado, meu irmão. O Comunicador Podcast comigo, Sandro Locutor. Nos acompanha aí, né, no canal do YouTube, no nosso programa também na Rádio Conquista Web, pelas nossas redes sociais, Conquista Web no Instagram e no Facebook, Sandro Locutor Oficial no Instagram e no Facebook. Participe comigo, dê a sua sugestão de pauta e de entrevistado que eu trago aqui para a gente bater um papo no podcast O Comunicador. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Participe comigo, Sandro Locutor, porque aqui você é quem faz o sucesso. Até a próxima, se Deus quiser.